Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma audiência pública da Lei de Responsabilidade Fiscal e, diferentemente das anteriores realizadas, esta está sendo feita exclusivamente de forma eletrônica, sem a presença de pessoas, devido à pandemia do coronavírus. O objetivo dessa audiência é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Por que ela ocorre? Porque a Lei de Responsabilidade assim determina que o Poder Executivo deve, nos meses de maio, setembro e fevereiro, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Nós analisaremos esse cumprimento em duas etapas. Uma etapa analisando os relatórios da execução orçamentária e uma segunda etapa analisando os relatórios da gestão fiscal. Seguindo para o primeiro relatório, temos o primeiro relatório resumido e uma observação é que esses relatórios apresentados, que serão apresentados, são todos resumos de outros relatórios detalhados que serão disponibilizados no portal do município. Então, para quem quiser mais informações detalhadas, poderá acessar o portal e obter esses relatórios. Nesse primeiro relatório, nós temos as receitas previstas para o ano, de 32.700.000, e as receitas previstas até o bimestre atual, que seria o segundo bimestre de 2020, até o mês de abril, 11.223.000. Abaixo nós temos as receitas que foram realizadas, 11 milhões, um total de 11.602.000, e as despesas que foram liquidadas, um total de 9.768.000. Podemos observar nesse relatório que houve uma economia de recursos, portanto, tivemos um superávit de 1.833.000. Esse próximo slide, que é um gráfico, demonstra bem esses valores que eu estou dizendo. Nós tínhamos inicialmente essa previsão de 11.223.000 e arrecadamos 11.018.000 de receitas correntes, mais 583.000 de receitas de capitais, que totalizou os 11.602.000. Comparando o previsto inicial, que era 11.223, como total 11.600, verificamos que houve uma arrecadação maior que a prevista. Entretanto, nós temos que analisar que as receitas iniciais previstas eram apenas receitas correntes, e as receitas correntes arrecadadas foram 11.018.000. Portanto, se a gente comparar um número com outro, vamos verificar que nós perdemos aproximadamente 200.000 de receita. O que compensou essa arrecadação foi a arrecadação de receitas de capital, que foram 583.000, que não estavam previstas no orçamento inicial. Por isso, atingimos um montante de 11.602.000. Esse próximo gráfico demonstra então a situação como ficou. Do lado a receita, 11.602.000 no total, do outro lado as despesas liquidadas, que são as despesas realmente realizadas. E demonstra que houve uma economia, portanto um superávit de 1.833.000. O próximo quadro são as despesas empenhadas por funções. Esses são modelos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade, pelo Tribunal de Contas, então detalham também as funções, as despesas por funções de governo. E aí a gente pode apurar todas as funções, desde as despesas com o Legislativo até com saúde, educação e as demais, sendo que nós totalizamos de despesa empenhada até esse segundo bimestre, ou seja, de janeiro a abril, R$ 16.225.000. Nesse gráfico nós podemos verificar e até visualizar melhor onde elas realmente foram utilizadas, onde elas foram empenhadas. Podemos observar que os montantes maiores são destinados à saúde, R$ 4.982.000, e à educação, R$ 5.473.000.
são os montantes maiores destinados pelos municípios, além das demais, inclusive legislativo 438 mil, administração 1.698.000, mas os valores mais representativos são os valores destinados à saúde e educação. Nesse próximo slide é a evolução da receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Ou seja, ele leva em conta 8 meses do exercício de 2019 e 4 meses do exercício de 2020. E a somatória de todo esse período chegou nesses montantes que vocês podem ver, que dá um total de R$ 32.574.000, que também estão distribuídas por categorias de receitas diferentes. Nesse gráfico também podemos analisar algumas informações. Primeiro, a receita tributária. A receita tributária é a receita própria do município, de impostos, taxas e contribuições, que totalizaram 3.407.000 e vão representar aproximadamente 10% da receita total, que é os 32.570.000. Outro valor representativo é a receita de serviços, 1.550.000, que representa aproximadamente 5% do montante total. E a gente pode verificar também que o montante maior, o mais considerável, é os 27.293.000, que representam as transferências recebidas. Transferências são as receitas que vêm do governo do estado e da União. Então, portanto, o município recebe muito mais recurso de transferência do que ele próprio arrecada. O próximo quadro são as receitas com operações de crédito. Tá? Existem regras que a Constituição estabelece com relação a essas operações de crédito, que são empréstimos que o município pode tomar. E então, a Constituição tem regras para serem seguidas por cada município. No entanto, o município de Vista Alegre não realizou nenhuma operação de crédito, então, portanto, você pode observar que o valor está zero. O próximo quadro é o resultado primário. O resultado primário são as receitas fiscais e despesas fiscais. Essas receitas, elas desconsideram os juros recebidos e os juros pagos, caso o órgão tenha pago juros ou recebido juros. Nesse caso, em Vista Alegre, nós só temos recebimento de juros, que são aplicações financeiras. Nós não pagamos juros, como eu disse anteriormente, nós não temos dívidas e, consequentemente, nós não pagamos juros a ninguém. O resultado desse quadro, vocês podem observar que está 1.820.000, significa que estamos positivos. Nós arrecadamos de receita fiscal um montante maior do que a despesa. A gente tinha estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias esse montante de 66.000. Entretanto, até o momento, nós estamos com um montante positivo de 1.820.000. Significa uma economia bem maior do que a gente tinha previsto. Nesse quadro, podemos verificar esse resultado também de uma forma mais prática, sendo que a receita fiscal ficou em 11.589.000, a despesa 9.768.000. E o resultado primário, 1.820.000. Foi a economia de recurso que o município conseguiu realizar nesse período. O próximo quadro, o resultado nominal. Esse resultado nominal, ele é utilizado para verificar a variação da dívida que o ente possui. Se essa dívida cresceu ou essa dívida diminuiu. No caso, como eu já disse, o município de Vista Alegre não tem dívida. Então, nesse quadro está demonstrando valores negativos. Esses valores são apenas os valores financeiros, são os ativos financeiros que o município possuía em 2019 e em 30 de abril de 2020. Houve um crescimento, esse valor está negativo, mas isso representa um crescimento de ativo. A gente tinha um ativo de 3.820.000 e passou um ativo de 5.270.000, ou seja, um crescimento de 1.450. E como eu disse, não representou crescimento ou redução de dívida porque o município não tem dívidas. Aqui está especificando realmente o que é o resultado nominal.
O próximo é um demonstrativo de restos a pagar. Os restos a pagar são os compromissos assumidos em 2019 que não foram pagos e que foram para 2020 para serem realizados e pagos. Nós podemos verificar nesse caso que até o bimestre, até o mês de abril, nós pagamos 1.298.000 de 1.729.000 que a gente tinha, cancelamos 288.000 dessas dívidas, desse resto a pagar, e temos um saldo de 142.000. Esse cancelamento decorre de compromissos que foram cancelados no decorrer desse período, não foram realizados. Estavam previstos, mas não foram realizados. Esse gráfico demonstra a evolução desses valores, que no caso a evolução negativa, que está reduzindo os montantes que a gente tem a pagar, que chegou a 142.000 em 30 de abril. Esses valores também ainda estão aqui, porque não foram realizados. Nós temos até o final do exercício, a final deste ano, para cumprir ou cancelar esses compromissos. O próximo é o demonstrativo das receitas e despesas do ensino. Nós temos que, como manda a Constituição, cumprir um mínimo constitucional de despesa para o ensino. Então, esse mínimo é calculado em cima das receitas de impostos e transferências que o município recebe. Nesse quadro, então, nós temos de receita de impostos e transferências 9.554.000, teríamos que obrigatoriamente gastar 2.388.000. Observamos que nós empenhamos 4.015.000, porém, despesa realizada que nós liquidamos foram apenas 2.373.000, que representou 24,84% da receita. Então, como pode verificar, nós não aplicamos ainda, falta aplicar R$ 15.131, mas isso será aplicado no decorrer do ano. O valor é pequeno, como também já temos despesas empenhadas, elas estão apenas aguardando para serem realizadas e possivelmente nós iremos cumprir o mínimo constitucional que a Constituição obriga. O próximo é o demonstrativo das receitas e despesas do Fundeb. Até o mês de abril, isso é só referente ao exercício de 2020, de janeiro a abril, nós recebemos 1.667.000 a título de Fundeb e empenhamos 1.373.000. Empenhamos apenas 82,35% do que a gente recebeu. Portanto, nós temos que aplicar ainda 294.000, ou seja, 17,65% da receita. Outra obrigação que nós temos nesse caso é que nós temos que aplicar no mínimo 60% dessa receita com profissionais do magistério. Nesse caso, e que se pode verificar, nós já gastamos 1.068.000 com esses profissionais, que representa 64%. Então, na verdade, neste ponto, nesse quesito, nós estamos já cumprindo o que a legislação determina. Teremos que acompanhar e no decorrer do ano, nos próximos meses, iremos aplicar esse recurso como a legislação determina, pois não podemos ficar sem essa aplicação, não podemos deixar esse dinheiro em conta sem ser utilizado. O próximo quadro é demonstrativo das receitas e despesas com a saúde. Como já falei no demonstrativo anterior do ensino, é a mesma situação. A Constituição também determina que se aplique um mínimo de 15% das receitas de impostos e transferências. Também, nesse mesmo caso, nós temos 9.554.000 de receita e os 15% representam 1.433.000. Nós já empenhamos até abril 4.724.000 e realizamos 2.804.000. Portanto, tanto de despesa empenhada quanto de despesa liquidada já estamos acima do limite que a Constituição, do percentual que a Constituição determina. Olhando para a despesa liquidada especificamente, nós estamos aplicando 29,35% da receita. E mais abaixo, em comparação a essa receita, o valor liquidado, nós estamos aplicando 1.371.000 a mais do que a gente deveria pela obrigação constitucional. O
Próximo quadro é um demonstrativo de recursos de alienação de ativos. Em 2019, nós tivemos venda de ativos, veículos e diversos ativos, e esses ativos têm que ser utilizados para adquirir novos ativos. Eles não podem simplesmente pagar conta de energia ou gastos corriqueiros. Eles têm que ser investidos novamente e demonstrar que isso foi realizado. Em 2020, nós não tivemos receita de alienação, nós só tivemos rentabilidade dos recursos que a gente já possuía. Então, até o mês de abril, nós conseguimos já realizar despesas até o montante de 103 mil e ainda restou um saldo de 9.246, que será utilizado no decorrer do exercício para esses investimentos que a lei determina. Próximo quadro é um demonstrativo de parceria público-privada. Todo ente tem que demonstrar a situação dessas parcerias. Porém, em Vista Alegre, nós não firmamos nenhuma parceria público-privada. Então, não temos informação a ser demonstrada nesse caso. Já, como eu disse no início, nós vamos passar agora a analisar os relatórios de gestão fiscal, porque até o anterior nós estávamos analisando a execução orçamentária. Os relatórios de gestão fiscal, ele analisa as questões de despesa de pessoal, endividamento do município, garantias concedidas e operações de crédito realizadas. Este primeiro quadro refere-se à despesa de pessoal e ele leva em conta aquela receita corrente líquida que eu falei já anteriormente, o valor de 32.574.000. E, nesse caso, nós apuramos, segundo o estabelecido também, nós temos que apurar um período de 12 meses, de mês de 4 meses do ano de 2020 com 8 meses de 2019. O total desses recursos é que são colocados nesse relatório. Então, a receita corrente líquida dos 12 meses e a despesa dos 12 meses. Então, o Poder Executivo gastou, até o mês de abril, 16 milhões e 11. E mais um valor com o terceiro setor, que está especificado aqui, de 1.629.000, e que deu um total de 17.640.000, representando 54,16%. Olhando para esse relatório, nós já verificamos que nós temos limites com despesa de pessoal, e esses limites estão especificados abaixo. Nós teríamos o município, o Poder Executivo, ele pode gastar, por esses cálculos, por essa receita, nós poderíamos gastar até 17.590.000. Nós excedemos um pouco esse valor, em 50 mil reais. Então, nós estamos acima dos 54%, que é o que a lei de responsabilidade determina. Nós não poderíamos estar gastando. Entretanto, o que acontece é que houve, como eu disse lá anteriormente, uma queda na arrecadação, de aproximadamente 200 mil reais. E uma elevação de despesa, porque a nossa despesa de pessoal prevista lá no orçamento, a despesa inicial, era 17.629.000. Então, nós tivemos um crescimento de 11 mil de despesa, que é pequeno, porém uma queda de receita de 200 mil. Isso em valores aproximados. E isso já foi o suficiente para extrapolar o limite. O nosso limite inicial, que era o valor de 17.629.000, representava 53,91% da receita. Então, estaríamos dentro do limite em que a lei de responsabilidade estabelece. Entretanto, nós teremos que tomar medidas para a redução desses valores, desses montantes, desse percentual nos quadrimestres seguintes. A única situação que está diferente esse ano é que, em decorrência da pandemia do coronavírus, já foram aprovadas pelo governo federal, pelo Supremo, medidas em que esse valor, esses percentuais e valores não vão ser cobrados de cada ente até o final do exercício, até o final da pandemia, da previsão de final de pandemia, de calamidade no caso. Então, até dezembro de 2020, esses valores não serão cobrados. A partir daí, eles terão que ser retornados aos limites que a lei estabelece. E, portanto, teremos que reduzir por abaixo de 54%, que é o nosso limite máximo.
No quadro seguinte, é apenas um comparativo para demonstrar a evolução dessas despesas anteriores com o pessoal. E a gente pode observar que houve uma redução. Apesar de haver crescimento nominal de valores, houve redução de índices. Então, em 2016, nós gastávamos 61,35% da receita corrente líquida. Em 2017, 56%. 2018, 54%. Em 2019, fechamos com 53,72%. E em 2020, em função da crise, em função de N situações, nós estaríamos com uma previsão de 53,91, um pouquinho acima, mas porém dentro do limite. Entretanto, até o momento já ultrapassamos por conta da situação econômica do país, da queda de receita e aumento de despesa. Mas vamos analisando e acompanhando para tentar voltar aos parâmetros dentro da legislação. Próximo relatório é um relatório de dívida consolidada. Como eu já disse também, o município não possui dívida, então, mesmo havendo limites, os limites estabelecidos pelo Senado, pela Lei de Responsabilidade, pela Constituição, a gente não tem que cumprir esses limites porque nós não temos dívida. Então, é apenas um demonstrativo para mostrar os ativos financeiros que a gente possui e as dívidas estão zeradas. Próximo é o demonstrativo de garantias e contragarantia de valores. Também o município pode conceder garantia a outros entes. Entretanto, nós não concedemos. O município de Vista Alegre não concedeu nenhuma garantia. Então, também a mesma situação. Apesar de haver regras e limites para isso, nós não temos esses limites a serem cumpridos porque nós não concedemos nenhuma garantia, então estamos com o valor zerado. Próximo, demonstrativo de operações de crédito. Mesma questão dos demonstrativos anteriores. Temos um valor de receita corrente e regras e percentuais limitando esses valores a serem contratados, essas operações a serem contratadas. Diversas regras do Senado, regras da Lei de Responsabilidade, porém, também até o momento o município não contratou nenhuma operação de crédito. Como podemos ver, está zerado, então também não temos limite para cumprir, ou para ajustar, no caso. E, finalmente, um demonstrativo simplificado da gestão. Esse consolida todas as outras informações da gestão fiscal, como eu disse, que é a receita corrente líquida, que é o parâmetro para análise de todas as outras realizações, aqui no caso, que são as despesas com pessoal, como eu disse, a dívida consolidada, a garantia de valores e operações de crédito. E nesse caso, nós só temos valores nominais e percentuais referente à despesa com pessoal, que atingiu 54%, como já disse anteriormente, e que deverá ser ajustado ao limite de 54%, que é o que a lei determina. Dívida consolidada está com valor negativo, porque, como também já disse, representa apenas o ativo financeiro que a gente possui, como nós não temos dívida, essa é a demonstração que é feita. Garantia de valores estão com valor zerado e operações de crédito com valor zerado. Então é isso, esses relatórios apresentados são relatórios resumidos. Toda essa documentação, todos esses demonstrativos possuem modelos analíticos, modelos mais completos, que serão disponibilizados no portal do município. Vocês podem verificar nesse portal que esse vídeo que eu estou fazendo, como os relatórios analíticos e todas as informações referentes à execução orçamentária e à gestão fiscal serão disponibilizadas no portal do município na parte da transparência. Entretanto, se alguém tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma sugestão a fazer, abaixo nesse quadro tem o meu e-mail, telefone, estamos à disposição e qualquer pessoa pode entrar em contato com a gente, informando ou solicitando qualquer informação, que nós estamos lá para responder qualquer questionamento. Boa tarde a todos e até a próxima.